Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. O meu nome é Marcos Lopes e vamos meditar sobre algo neste vídeo. Bem, quando eu comprei este livro aqui, John Wesley, o Príncipe do Arminianismo, escrito por Odilon Massolar Chaves, que é pastor metodista, aposentado e doutor em teologia e história. Bem, eu esperava mais desse livro, né? O livro tem apenas mais ou menos 40 páginas, 42 páginas, com letras muito grandes para tentar ganhar volume, né? O livro assim é muito simplório, muito simples, e eu esperava mais do livro, pelo valor que eu paguei em dólar aqui nos Estados Unidos. Mas tudo bem. Não estou menosprezando o autor, mas o livro é bem fininho, né? E pelo valor que é apresentado, eu achei que era algo mais volumoso. Bem, o livro enaltece John Wesley, né? John Wesley, o príncipe do arminianismo, né? História e o fundamento para o livre-arbítrio e as controvérsias com a predestinação. Se você quiser me informar aí no Brasil se esse livro é vendido aí, né? Esse livro está em português, tá? Bem, analisando este livro, nós vemos aqui na página 3, né? Aliás, o livro ele não tem número de páginas. Eu que tive que colocar à mão os números das páginas, porque não tem o número das páginas. Mas ele fala aqui, ele comenta sobre a expressão arminianismo, de onde veio. Veio de Jacó Arminius, de 1560 a 1609. E o calvinismo vem de João Calvino, que nasceu na França. Ele foi teólogo, reformador, tal. É o pai do calvinismo, deu origem à igreja presbiteriana. Temos aqui algumas fontes desconexas, né? A gente percebe que ele alega que a igreja presbiteriana foi formada por João Calvino, que não procede, né? John Knox é que realmente é praticamente vamos dizer assim, o fundador da igreja presbiteriana. Mas tudo bem. Ele comenta aqui na página 3 que Dirk Corneck, autor deste livro aqui em inglês, eu não tenho em português, eu pesquisei, tá? Falando sobre a liberdade do ser humano, tal. Dirk Corneck era um erudito católico, né? E certa vez foi dado um escrito de Dirk Corneck para Jacó Arminius, para refutar as suas argumentações, no caso deste católico aqui, Dirk Corneck, que ele estava se levantando contra as argumentações da eleição e da predestinação. Jacó Arminius nunca trouxe essa refutação, pelo contrário, bebeu da fonte de Dirk Corneck. E aqui no livro, está escrito aqui na página 3, na nota de rodapé, que o primeiro a reagir ao vigor calvinista foi o erudito holandês Dirk Corneck. A única coisa que ele deixou de falar é que Dirk Corneck era um pelagiano, ok? Mas muito bem. Dirk Corneck, entretanto, essa reação alcançou expressão plena em Jacó Arminius. Olha só, Jacó Arminius foi influenciado por esse católico, né, Dirk Corneck, né, o que é admitido aqui nesta obra, tá bom? Aqui na nota de rodapé, ok? Então, os senhores que não acreditarem no que eu estou dizendo, podem consultar as obras citadas e buscar as páginas para ver que realmente nós não estamos mentindo, ok? Como muitas pessoas costumam fazer por aí. Mas a questão é que na página 8 e na página 9, nós vemos aqui a influência que a família de John Wesley e seus irmãos sofreram, e foi a influência de sinergistas, tá bom? Então nós vemos aqui
na página 9 e 10, né, que o bispo Burnet, que era um bispo anglicano, que abandonara as doutrinas da graça, no quesito, por exemplo, ele não absorveu a questão da predestinação conforme está nas escrituras sagradas, ok? Mas esse bispo Burnet, em 1699, deu novo impulso às tendências arminianas quando publicou suas obras A Exposição dos 39 artigos dedicadas ao rei Guilherme III. Nela, ao interpretar o artigo 18, que tratava da predestinação, deu-lhe um sentido arminiano e lhe atribuiu igual validez ao calvinista, à interpretação calvinista. O bispo George Bull, em 1699, defendeu e escreveu sobre as ideias de Armínio e teve grande aceitação, especialmente através de sua exposição dos 39 artigos, dedicada ao rei Guilherme III. Eu estou sendo... Está se levantando aqui uns gansos arminianos que estão querendo acabar com minha filmagem, entendeu? Ganso? É ganso? Bem, mas deixando aí a brincadeira de lado, nós vemos então aqui na página 10, né, na página 10, que diz o seguinte: os avós de Wesley, de John Wesley, participaram da igreja dissidente, mas seus pais se filiaram à igreja anglicana. Samuel e Susana Wesley incultaram em John Wesley, ou seja, os pais de John Wesley, Susana Wesley e Samuel, inculcaram em John Wesley ideias da harmonia apostólica do bispo Bull, que teve grande aceitação na Inglaterra. Ou seja, eles pregavam, esse bispo, ele pregava uma harmonia apostólica e que no final das contas dava para andar todo mundo junto, tanto arminianos como calvinistas, né? Então, essa ideia ela foi embutida, né, na cabeça de John Wesley, tá bom? Conforme está aqui na página 10. Na página 12, nós vemos aqui que o livre-arbítrio dentro da identidade metodista leva o ser humano a uma dependência da graça de Deus e incentiva a sair de sua situação pecaminosa, ok? Crescer espiritualmente e alcançar a perfeição cristã. Bem, o que ocorre é o seguinte: eles queriam alcançar uma perfeição cristã através do livre-arbítrio, certo? Bem, o que ocorre é o seguinte: na página 15 da referida obra, John Wesley, o príncipe do arminianismo, nós vemos aqui uma argumentação interessante. Controvérsias teológicas com George Whitefield, ou seja, que John Wesley teve alguns embates, né, com Whitefield. Por causa da defesa de Whitefield da predestinação e sua tendência de depreciar a necessidade de santificação e de edificação na vida cristã, eles se separaram. Whitefield era o principal líder calvinista e não hesitava em se opor aos Wesley, ou seja, tanto a Wesley como os irmãos dele. Então, aquela historinha, né, que a gente escuta, tal John Wesley era amigo de George Whitefield e que os dois andavam juntos. Bem, realmente eles não se tornaram inimigos, porém, aquela história que diz, olha, quando eu morrer, você acha que John Wesley vai estar mais perto do trono do que eu, o Whitefield disse. Isso daí é quase que, vamos dizer assim, uma lenda, né? A gente não vê assim documentado isso, pelo menos eu não vi, eu não achei. Se você achar, coloca aqui nos comentários para a gente aprender um pouco. Mas aqui que está dizendo
é que Whitefield, ele por causa da defesa de Whitefield da predestinação e sua tendência de depreciar a necessidade de santificação e de edificação da vida cristã, eles se separaram. O autor aqui está sendo tendencioso, tá? Porque Whitefield, ele nunca deixou de pregar a santificação. Nós podemos verificar isso em outras obras dele, em outro vídeo. Mas aqui ele diz que essa tendência foi o motivo pelo qual eles se separaram. Mas eu não acredito que foi isso. Foi justamente porque havia discordâncias nas doutrinas da graça, do qual Wesley deixou de acreditar devido à influência desse bispo que eu citei aqui, né, anteriormente, o bispo Burnett e o bispo Bull. Tá? Então, o que acontece? O que o autor metodista, né, dessa obra aqui, Odilon Chaves, não diz no livro sobre as influências que John Wesley teve fora esses bispos arminianos, tá? O pastor John Wesley, ele sofreu algumas influências sobre o seu ministério. Foi achado em sua biblioteca, né, no caso a biblioteca de John Wesley, literaturas subversivas de místicos cristãos católicos. Intelectual sobre entre a influência que John Wesley teve de místicos católicos, podemos citar Miguel de Molinos, não é Molina, tá? Luiz de Molina, estou falando de outro, um místico chamado Miguel de Molinos, católico, Madame Bouillot, tá? Que também era católica e foi até excluída pela Igreja Católica devido ao seu misticismo esotérico. E François também, Fenelon, foi também achado o livro dele, que é outro místico, influenciado por Madame Bouillon, né? Foi achado essas literaturas na biblioteca de John Wesley. É isso que o autor aqui ele não cita, tá bom? Ele não cita isso em nenhuma instância do seu livro, né? Porque ele fala que é a história e o fundamento das controvérsias, né, envolvido aí a predestinação e outros assuntos. Bem, esse estudo, eu comecei dizendo, as influências que Jacó Arminio sofreu. Ele sofreu, para quem não sabe, ele leu Luiz de Molina, católico, tá? Ele leu Dirk Korneck, católico, suas argumentações contra a predestinação e eram católicos. E ele abraçou essas ideias, tá? Agora, a crença mística de Wesley faz dele uma pessoa não grata, né? Para aqueles cristãos que defendem uma visão mais conservadora e objetiva da vida espiritual. Os opositores, evidentemente, da fé reformada, né? Eles dirão que essas acusações são difamatórias contra o legado de John Wesley. Mas nós devemos prestar atenção no seguinte, que existem livros aqui nos Estados Unidos que não foram traduzidos para o português, como este aqui, que praticamente o título seria Regraça, tá? Onde o autor aqui, né, ele explica o que as crenças chocantes de grandes cristãos podem ser vistos nos dias de hoje, tá bom? Então o que acontece? Esse autor aqui, ele, Frank Viola, ele não é calvinista, mas ele enumera aqui alguns personagens que trouxeram crenças estranhas, né? E para você ver que ele não é tendencioso, ele coloca aqui na lista, no hall, ele coloca John Wesley, Charles Spurgeon, T.L. Moody, Martin Luther King, Jonathan Edwards, C.S. Lewis. Você entendeu? Tá aqui, ó, a lista, tá bom? Então, não é um livro anticalvinista. Mas ele chega a dizer aqui, na página 97, por exemplo, acontece que o livro traz informação e apresenta um lado escuro de algumas personagens, inclusive de John Wesley, né? Não existe aqui no livro uma ideologia embutida daquelas pessoas que defendem cegamente, de uma maneira romântica, a sua posição
teológica, né? Mas ele desmistifica ensinos estranhos, né? Coloca na mesa e John Wesley é tratado aqui neste livro. Acontece que a Madame Guyon, que viveu de 1648 até 1717, era uma mística católica do século 17, que viveu no tempo de Luís XIV, né? E temos aqui, ela se envolveu com uma criação, com um ensino estranho, que era chamado de quietismo. Quietismo. O que é o quietismo? Bem, senhoras e senhores, o quietismo é um nome pejorativo dado, especialmente na teologia católica romana, a um conjunto de crenças cristãs que cresceram em popularidade na França, Itália e Espanha, durante o final da década de 1670 a 1680, particularmente associado aos escritos de místicos, né, e principalmente do místico espanhol Michel de Molinos, e posteriormente o François Malaval e Madame Guyon. E foram condenados como heresias pelo Papa Inocêncio XI, na bula papal Coelestis Pastori de 1687. A heresia pietista foi vista como consistindo em levar erroneamente a contemplação sobre a meditação, a quietude intelectual sobre a oração vocal e a passividade interior, sobre a ação piedosa em um relato de oração mística, crescimento espiritual e união com Deus, em que, segundo a acusação, existia a possibilidade de alcançar um estado sem pecado, né? Com a divindade cristã. De acordo com esta doutrina, não devemos desejar nem a perfeição e nem a santidade e nem mesmo a própria salvação. Bem, John Wesley leu a mística católica Madame Guyon e por isso não repreendia cultos com fenômenos estranhos em suas reuniões na igreja que ele formou, no caso o metodismo. Isso está bem relatado numa biografia, né, aqui nos Estados Unidos, uma biografia. Essa biografia ela também não foi traduzida para o português, tá? Ela é a biografia John Wesley, Stephen Tonkes, tá? Aqui é bem relatado, e essa pessoa aqui, ela não é religiosa, ela não é calvinista, ela é simpatizante de John Wesley, mas ela coloca na mesa que realmente existia coisas muito estranhas nas reuniões dos metodistas primitivos. Justamente porque John Wesley era aberto a esse misticismo católico de Madame Guyon, influenciado pelas literaturas que ele leu dela. Então, a Madame Guyon escreveu suas obras sob inspiração e de forma automática, com grande rapidez extraordinária. Ela lembra, o jeito que ela fazia os seus livros, lembra bastante no Brasil o falecido Chico Xavier, aquela maneira de escrever rapidamente, né? Possivelmente inspirada por espíritos malignos, né? Bem, ela não sabe nem o que quer escrever, segundo um relato, nem como poderia fazê-lo. Um poder e um querer existem nela, sem um conhecimento correspondente. Um estado de vazio persistente no momento em que escreve, o que só conhece quando começa a operação, ou qual de maneira alguma se submete ao poder ou ao querer da autora. Então nós vemos aqui uma citação de Litt, né, de 1958, que diz que ela tinha uma posição mística muito estranha quando ela escrevia suas obras, né? E o autor ainda diz mais: dessa maneira de voltar-se para dentro e muito fácil, e a alma alcança naturalmente sem esforço, porque Deus é o nosso centro, né? Então diz aí
a obra dela. Nesse estado, o pecado não é mais visto e seus males são esquecidos. Esse esquecimento é a marca da purificação dos seus erros. Então nós temos aqui declarações desta mulher, que ela diz que alcançou uma iluminação tão imensa, tão grandiosa, que você até esquece dos males do pecado, né? Porque existe uma purificação em tudo isso. Acontece que Jesus Cristo e o apóstolo João ensinam que a consciência, né, ou seja, a tristeza pelo pecado e a sua confissão sempre serão as características do verdadeiro cristão nessa terra. Você pega, por exemplo, Mateus, capítulo 5, verso 4, né, diz o seguinte, a palavra de Deus. Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essas pessoas, muitos que choram, é devido aos seus pecados, o reconhecimento dos seus pecados. Mas em 1 João, nós vemos também, ali perto de Apocalipse, nós vemos em 1 João, capítulo 1, verso 6, que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Note que o verbo confessar, no verso 9, está no tempo presente contínuo. Ou seja, aquele que confessa continuamente o seu pecado, o seu ato habitual, né? Um modo de vida, um estilo de vida. Mas, para a mística católica Madame Guyon, ela esforça-se para afastar-se de tudo isso, a fim de que Deus fosse tudo nela. Né? Então, as três etapas nesse processo, para ela, seria a renúncia, o desapego e a anulação. Ok? Então, ela tem uma ideia distante do verdadeiro cristianismo, de confessar os pecados, se humilhar diante de Deus e coisas desse gênero. Para ela, sua união com Deus restaurava a criatura ao estado inicial, anterior à queda, ou estado de inocência. Portanto, a natureza jamais teria sido corrompida, porque para ela o ser humano tem a essência divina e a união com Deus requer somente a libertação, né, e da vontade própria, obstáculos para o conhecimento e para o amor de Deus. Bem, essas ideias com tendências gnósticas são contrárias às escrituras sagradas e sempre foram muito combatidas pelos doutores da igreja através dos séculos. Né? Ela, infelizmente, acabou exercendo grande influência sobre um outro personagem que também John Wesley lia, que era Fenelon. Ele foi atraído para o movimento quietista e teve um papel importante no movimento do político no francês. O autor francês Ribel Dunas escreveu sobre Fénelon e as santas loucuras da senhora Madame Guyon. Acontece que também foram encontrados livros de Fénelon fora da Madame Guyon, foram encontrados na biblioteca de John Wesley. Mas o livro citado aqui no começo do vídeo, né, não cita nada disso. Não entra nesse pormenor. Tá? Então, a sedução dessa mulher era tão grande que cidades francesas como Saint-Clair, ela era reverenciada. As pessoas a aplaudiam, entendeu? Suas cartas, freneticamente escritas, faziam com que o povo lesse aquela mistura de cristianismo com
com o gnosticismo. E acontece que a Madame Guyon ela foi condenada pela Igreja Católica na sua busca para alcançar a Deus, nessa união com Deus, ela seguir de perto as mesmas práticas de outros místicos católicos, né? Não que todo místico católico ele foi um herege no sentido do místico, mas nesse caso, essa literatura que o Wesley leu o influenciou grandemente para que a sua mente abrisse para o misticismo, ok? No caso, o misticismo evangélico, vamos por assim. Evidente que muitas pessoas vão dizer assim, mas você está sendo radical. Ali, quando o Wesley está tratando, das questões do Espírito Santo, a questão de avivamento, de dons espirituais, etc. Acontece que o que acontecia nos cultos de John Wesley eram coisas muito estranhas, como pessoas dando risada, caindo no chão, como essas coisas que nós vemos aqui no século XXI e no final do século XX. Pessoas caindo no chão, atropelando uma outra, gritando, gargalhando, imitando animal. Você acha que o Espírito Santo conduz pessoas para esse tipo de atitude? Evidentemente que não. Essa que é a grande questão que nós estamos tratando aqui, tá? Então, a busca pelo misticismo acaba se tornando algo fora, desconexo com as escrituras sagradas. É aí que mora o perigo, né? E John Wesley, ele foi aberto a essas questões porque ele leu místicos católicos, ok? Dentre eles essa senhora, Madame Guyon, tá? Ela entrou por um caminho esotérico, um caminho estranho, um místico, né? Que foi reprovado pela própria Igreja Católica, tá bom? Bem, o ser humano ele sempre foi tentado, né, a procurar uma melhor técnica para escalar, alcançar o cume, né, os exercícios espirituais também de Santo Inácio de Loyola, né, da Igreja Católica, é um exemplo dessas questões. Então a salvação não seria mais uma graça, né, mais uma obra de dependência dessas técnicas espirituais, entende? Então essa influência sobre John Wesley, né, segundo este livro britânico aqui, né, é uma influência muito grande, tá? E essa influência de místicos católicos que surgem em reuniões, né, e são confirmadas nesses livros, tá? Eram realmente cultos muito barulhentos, conforme relata aqui na página 72 desse livro. Em suas reuniões havia pessoas gritando, rindo, alguns caídos, prostrados no chão, conforme a página 72 e página 79, tá bom? Na página 160, diz aqui que John Wesley era pragmático, e na página 171 a 173, diz que ele abraçou a justificação pelas obras. Provavelmente é por esse motivo de John Wesley aceitar esses místicos católicos, é que ele aceitava esses comportamentos dentro do seu movimento, da sua igreja metodista. Tá? Isso é até relatado na página 105 deste livro. Vou deixar aqui as cópias da página deste livro no final deste vídeo para você ir lá comprovar ou conversar com alguém que sabe inglês para ver realmente o que está escrito aqui. Tá? Então, essa é a situação de John Wesley. Tá bom? Por isso, talvez, John Wesley aprendeu com todo esse misticismo até a orar, rezar pelos mortos, né? Talvez esse misticismo todo ele se perdeu nisso, tá? Não quero dizer se John Wesley é salvo ou perdido na eternidade. Isso não pertence a mim. Eu só estou trazendo para vocês fatos históricos que mostram que realmente John Wesley, assim como Jacó Arminius foi influenciado por Dirk Corneck, um católico, que tentou refutar a doutrina da eleição, da predestinação, assim também nós temos a influência em cima de John Wesley, né? E essa influência é tal que talvez seja por isso que John Wesley declarava ao seu irmão que não sabia se de fato era um filho de Deus
e se verdadeiramente amava a Deus. Bem, de qualquer maneira, a questão que eu estou tratando aqui é uma questão histórica, mostrando o lado místico de John Wesley e sua influência, infelizmente, de místicos católicos. Fiquem na paz, Deus abençoe as vossas vidas e até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Amém.